A gente não está mandando para um modelo de imagem, para o modelo de imagem tirar um texto e a gente colocar esse texto como embedding. Não, ele está a própria foto se tornando o vetor. Pessoal, o Google lançou aqui o Gemini Embeddings 2. Esse aqui é o novo modelo de embeddings do Google, que tem várias coisas novas e interessantes aqui. Então dá para a gente customizar task, dá para a gente ajustar tamanhos dos vetores. Vou explicar um pouco melhor ainda sobre isso para quem não sabe exatamente para que serve o modelo de embedding. A parte de OCR e melhorar também essa parte de áudio, extraindo dos vídeos. Então, tipo assim, eles resolveram vários problemas aqui relacionados à parte de embeddings. E o que é diferente em relação ao Embed Zoom, né, o primeiro deles, é que antes era só de texto. Agora é imagem, documentos, né, parte de vídeo, áudio. A gente consegue passar vários parâmetros para ele ainda modificar ali o resultado. Então, eu preparei aqui uma demonstração bem simples para a gente ver, né? Então, vamos ver aqui a parte de texto. Por exemplo, a gente tem exemplos aqui de filme. Eu coloquei 5 frases aqui. Então, eu curti o filme hoje, foi bem legal, né? Foi legal. Nós assistimos várias cenas de ação ontem. Esse novo embed do Google tá muito bom. Eu finalmente terminei de desenvolver aquela feature. E essa aqui, o Romeu, blá 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 blá. Isso é legal também. A gente vai conversar mais sobre o multilingue, mas isso aqui é legal que ele consegue ver essa semelhança também entre línguas diferentes. Isso é sensacional também. Então vou gerar aqui o embeddings dele e aí como resultado eu coloquei ele numa matriz aqui de similaridade, onde a gente consegue ver que, por exemplo, óbvio, né? A frase eu curti o filme hoje, né? Foi legal, ela é exatamente igual à frase eu curti o filme hoje. E aí é por isso que ele tá, tipo, vermelho e a similaridade dele deu 1. Ou seja, é o máximo possível. Só que se a gente chega aqui, esse segundo, ele é um pouco menos parecido, só que ele ainda tem uma certa similaridade, né? Ali de 62%, vamos dizer assim, com a frase de nós assistimos várias cenas de ação ontem. Ou seja, ele tem uma similaridade com a parte de assistir o filme, de curtir o filme, com assistir as cenas de ação ontem. Então ele tem uma certa similaridade, não é igual, mas ele tem uma certa similaridade. Aí, por exemplo, vamos vir aqui nesse outro. Ele tem 60, né, 0,69, que é como se fosse 69% de similaridade com eu finalmente terminei aquela feature com esse novo modelo de embeddings é muito bom. Então, ele tem mais similaridade entre terminar uma feature e ter um modelo de embedding, porque os dois têm relação com código, desenvolvimento de software, do que, por exemplo, esse aqui. Nós assistimos várias cenas de ação ontem. Né? Ele tem bem menos a ver. Esse aqui é mais ou menos o gráfico, só para demonstrar essa parte. E aí o que é legal é, por exemplo, essa parte multilingue, onde a gente consegue ver, por exemplo, how are you, né? Hello, how are you? Que seria em inglês como você tá. E aí em português, como você tá, ele deu muito similar, assim como em espanhol, hola, como estás, né? Só que quando ele veio pro outro texto, que é em relação ao tempo, né, do weather aqui, o clima basicamente, ele já não tem nada a ver com hello or how are you. Mas quando a gente fala do weather aqui que tá nice, ele é muito mais semelhante com o tempo está bom hoje em português. Então, consegue ver que a similaridade da parte do tempo e esse aqui do oi como você tá, né? E o resto bem menos similar ou praticamente nada similar. Então dá pra gente ver aí as similaridades. Então, em relação a texto, isso a gente já tinha no modelo de embed zoom. O que mudou realmente pro 2 é que a gente consegue diminuir ali a escala dele e depois a gente vai falar sobre isso. Cara, a parte multimodal é muito interessante. Eu vou direto aqui para essa busca cruzada. Eu coloquei 3 fotos aqui.
Então a gente tem um jetpack aqui desenhado, né, à mão, com coisas escritas à mão. A gente tem um gato e a gente tem um foguete também, meio desenho aqui, só que uma forma que não parece ser um desenho à mão, né? E se a gente colocar aqui essa query, né? Um equipamento de voo pessoal, entre esses três, né? A gente diria que é o jetpack. Porque um foguete não é tão um uso pessoal e um gato não tem nada a ver com um voo. Então, se a gente fizer uma busca, ou seja, a gente vai colocar essa query também no modelo de embeddings, ele vai dar um resultado e a gente vai fazer um cálculo de cosseno e ver qual que é o mais próximo. A gente tem que o jetpack ele é o mais próximo de um equipamento de voo pessoal. Se a gente mudar a query para quero ir para a Lua, como posso ir? A gente espera que seja o foguete. E aí ele vai fazer de novo o cálculo, né? Aqui. Nesse caso, a gente poderia otimizar para ele só recalcular a query, mas aqui ele está recalculando tudo. Por isso que demorou um pouco mais. Mas ó, ele trouxe que o foguete é o resultado que mais faz sentido para essa query. E se a gente quiser, quero adotar um animal, qual você indica? Ele vai fazer também toda a parte de embeddings de novo. E ele vai provavelmente me dar o gato, porque é o que faz mais sentido com animal e tudo mais. Então, gato ficou em primeiro lugar no ranking. Então, isso aqui é uma novidade incrível, né? Ele consegue entender exatamente o que está na foto, tipo, já dentro do próprio modelo. A gente não está mandando para um modelo de imagem, para o modelo de imagem tirar um texto e a gente colocar esse texto como embedding. Não, ele está a própria foto se tornando o vetor. Isso a gente ganha precisão, a gente também ganha eficiência, porque a gente não está fazendo esse processo de primeiro mandar para um modelo para ele falar o que tem nessa imagem, para ser uma descrição, para aí sim fazer o embedding. E aqui a gente tem um RAG tradicional, né? Onde a gente tem, eu coloquei aqui algumas receitas, aí aqui a gente pode indexar, ou seja, estamos transformando cada textinho desse em um embedding, num vetor. E aí aqui a gente pode perguntar, no caso a gente tem aqui, né, carbonara, risoto, moqueca, bolo de cenoura e salada. Então vou falar, hoje eu quero comer um macarrão. O que você indica? Se a gente fizer uma busca, ó, e ranquear no nosso embedding, a gente tem que o carbonara ficou o mais próximo da minha query, ou seja, porque é um macarrão. Em segundo, ele ficou um risoto. Um risoto que chega mais próximo de um macarrão do que uma moqueca, um bolo de cenoura, uma salada. Então, ele ganhou. E aí, se a gente estivesse usando realmente para trazer informação, a gente poderia ainda gerar uma resposta usando um modelo, algum LLM. E aí, aqui ele falaria espaguete, papapá, feito com queijo pecorino romano, que é o carbonara. E aqui vem uma parte que eu acho que é o que é melhor em relação a esse modelo, além, obviamente, da parte de imagens, que também é ótimo, que é a parte de economia com batch e dimensão. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode mandar em uma mesma requisição esses 5 textos e ele vai computar ali no tempo de uma requisição só. Ele está paralelizando ali e a gente não tem que fazer nós mesmos a paralelização. Eles que estão cuidando disso. E aí a gente diminui tempo de embeddings aqui. E a parte de dimensão, vou explicar um pouquinho mais para baixo. Mas ó, se a gente mandar com o storage original aqui, com a dimensão original aqui, a gente teria 120 kilobytes. Se a gente mandar com a dimensão, né, reduzida, a gente consegue cair para 0.16 kilobytes. É assim, é algo pequeno aqui demonstrando, mas quando a gente fala de grande escala, de muitos documentos das empresas, isso faz muito sentido. A gente está diminuindo a dimensão e isso, obviamente, a gente tem uma queda da precisão. Mas, se a gente conseguir diminuir um pouquinho a ponto de ter um impacto
aqui no storage e ter um resultado semelhante ou igual, é sensacional. E é o que a gente está conseguindo ver aqui. A gente tem aqui o original com 3072 dimensões e a gente tem aqui reduzindo a 4 dimensões. E nesse caso são textos pequenos, né? Tudo bem. Tipo assim, a gente está reduzindo muito e não está tendo uma perda da similaridade. Se a gente está falando de documentos maiores, das fotos, de documentos PDF e tudo mais, a gente não vai poder reduzir tanto assim, né? Mas aqui a gente já consegue ver um ganho de performance absurdo. Nesse caso aqui, eu fiz um teste, ele enviando os 5, um atrás do outro, e mandando os 5 de uma vez em uma requisição só. A gente tem quase 70% de tempo mais rápido mandando em batch, isso é óbvio, né? E uma economia de 99,9% de storage se a gente diminuir para as dimensões. Nesse exemplo específico, ele não teve nenhuma perda de variância aqui, né? Mas é óbvio, se a gente está falando de as fotos maiores, como eu disse, que tem muito mais texto, ele vai realmente perder uma variância. Não tem como. Isso aqui não tem como a gente disputar. Então era isso que eu queria trazer. Novidade aí do Google, sensacional. Dá pra gente fazer muitas aplicações só com embeddings, sem nem mesmo usar uma LLM, já dá para fazer aplicações muito interessantes, como por exemplo ali o que a gente viu em relação à parte do gato, foguete e do jetpack. Então essa parte de similaridade, ela em si já é algo que tem muito valor. E agora, adicionando mais a possibilidade de colocar fotos, PDFs e ele ser nativo já multimodal, muda todo o jogo aqui. É isso, parabéns aí galera do Google, que o trabalho foi interessante. Beleza? Valeu galera! Bom, se inscreva aí no canal, dê o like e se você acha que eu devo trazer aplicações usando esses embeddings aqui, outros tipos de RAG ou alguma outra aplicação que utilize esses embeddings, bota aí no comentário que aí eu vejo de trazer para vocês. Fechou? Valeu galera, um abraço!